Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é a educação. E você é o nosso convidado e convidada para participar com a gente aqui. Você está vendo aí imagens de Canhotinho, a cidade lá de Pernambuco, sobre a qual nós vamos falar muito hoje. É uma cidade incrível, que está fazendo um trabalho sensacional na educação. E pessoal de Canhotinho que estamos vendo aí, nós começamos um pouco atrasados, aliás, vocês, todo o universo, né? Atrasados porque aqui, na nossa região da Grande São Paulo, está havendo um dilúvio. E nós tivemos grande dificuldade até para chegarmos aqui na própria emissora também. Mas vai compensar, viu? Que o programa de hoje está sensacional. Realmente especialíssimo. Nós vamos falar aqui de vários assuntos muito importantes, dentre eles o próprio trabalho maravilhoso de Canhotinho na área de educação, né? Então, agora a gente vai, desde já, passar os contatos do nosso professor Dirceu Moreira para quem quiser conhecer o trabalho dele, quem quiser convidá-lo para a sua cidade, para a sua escola, para a sua empresa. Ele trabalha tanto na área educacional como também de RH. Então, conheça lá. É o www.dirceumoreira.com.br. É um mundo de informações fantásticas sobre tudo que ele pode oferecer. E também tem lá os livros do Dirceu Moreira, né? São muitos livros, tem 16, daqui a pouco vai chegar o 17º aí. E para quem preferir, pode acessar o Facebook, ele está lá como palestrante Dirceu Moreira, ou então professor Dirceu Moreira. Dito isso, ele sobreviveu à chuva de hoje. Bom sempre, professor Dirceu Moreira. É verdade, Serrano. Um dilúvio, como você bem falou, né? Mas um dilúvio extremamente compensador quando a gente volta para cá, para o Missão Educar, pelo PTV, levando a nossa contribuição mais importante para a área da educação. E hoje, como você disse, em especial, Canhotinho, e vamos falar um pouquinho também lá da cidade de Arco Verde, através da faculdade de lá, né? Sem dúvida. Olha, o conteúdo hoje está especialíssimo, né, professor? Está fantástico. Bastante. Vamos falar até da USP hoje. Também. E vamos abordar também um problema, a gente está vendo por aí, a gente vai deixar para mais tarde esse problema, que alguma coisa está falhando quando a gente tem aí estupros coletivos e crianças trocando tiro com polícia. A gente vai deixar isso para o final do programa, onde o professor Dirceu Moreira vai comentar muito mais profundamente esse problema, né? E agora, para a gente poder começar essa viagem do Dirceu Moreira, vamos então agradecer os nossos patrocinadores, que são a Serplan Educacional, que é o DNA da educação, e a Gepdoyan, que é arte, pura arte, em arte visual, tanto digital como impressa, né? Então a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre eles também. Para começar, a gente já vai começar logo de cara a nossa viagem. Professor, essa viagem de Canhotinho foi quando? Foi agora o mês passado e envolveu um trabalho extremamente significativo, porque foi pouco de uma conclusão de uma capacitação, né? Então, portanto, essa prefeitura, essa Secretaria de Educação trabalhou a inclusão no seu sentido mais amplo. Começar com um trabalho feito com a família, um trabalho de capacitação junto com os professores. Houve uma capacitação também junto ao pessoal do corpo administrativo da escola, de apoio, todos participaram. E ainda o mais interessante, que houve lá uma conferência, fiz uma conferência sobre cidades inclusivas. Então, isso deu assim aquilo que a gente sempre vem falando, a inclusão de corpo e alma e espírito. Acho que foi a segunda ou a terceira experiência que eu tenho realizado em prefeituras, mas com essa abrangência talvez Canhotinho tenha se destacado mais ainda. Então a gente vai apresentar uma sequência de fotos de Canhotinho, né? E o professor Dirceu Moreira vai comentando essas fotos. São várias fotos que mostram bem tudo isso que ele falou agora. Parabéns, Canhotinho, né? Ele até vai falar o tamanho da cidade e tudo mais, por essa iniciativa fantástica, não só dos eventos, mas as escolas também, uma série de coisas que vocês vão ver. E olha, pessoal do Brasil e do mundo, fiquem atentos a isso. Canhotinho é um grande exemplo. Aí tem a primeira foto, que apresenta a localização da cidade, a foto, aquela que está aparecendo aqui no fundo, a sua própria bandeira, que tem lá as 3 estrelas, até que eu falei assim, isso aqui pode se chamar de corpo, alma e espírito também, né? E a cidade de Canhotinho, que hoje tem aproximadamente 24,8 mil habitantes, portanto é uma cidade pequena,
e dentro hoje das cidades inclusivas, ela é obrigada a realizar os encontros da cidade inclusiva em função, né, até da necessidade de fazer essa inclusão de corpo e alma e espírito. Essa é a conferência. Essa é uma parte da conferência, mas destacar aí o prefeito da cidade, você vê, um jovem, né? Aí tem o secretário de infraestrutura, o pessoal que participa, a secretária que é secretária de governo e que é cultura, que está ligada a essa conferência, juntamente com a professora Goretti, que é da área da Secretaria de Educação, ou seja, um evento que, de uma certa forma, traz ali a oportunidade de a gente discutir verdadeiramente o que é a cidade inclusiva. E aí a equipe todinha da professora Goretti, a secretária de Educação e toda a sua equipe acima, e abaixo, interessante que também ali tem uma foto da equipe, tem apoio à equipe administrativa, né? Sim, sim. Esse é um momento da capacitação, que foi as dificuldades, né, na aprendizagem. Foi um treinamento envolvendo os professores, né, falando sobre tanto transtorno, mas a gente levou mais no sentido assim, quais são as dificuldades ou as questões mais psicológicas que interferem no processo de aprendizagem, né? E aí foi a participação deles, e depois nós entramos já num outro aspecto, que foi a capacitação junto à família. Então, os 10 motivos porque eu não fui um bom pai, os 10 motivos porque eu me tornei um pai melhor. Nós começamos por distrito de Olho d'Água. Olho d'Água. E aí, para o pessoal ter uma ideia, não é porque é um distrito, olhe só a escola. Escola linda, hein? Assim, muito bonita, muito bem arrumada. Verdade. É isso que o pessoal tem que ver. Não é porque é sítio, não é porque é cidade do interior, não é porque é nordeste, não é porque digamos, rural. Uma cidade, uma escola muito bem aparelhada, sofrendo todo um processo de reorganização também até na sua infraestrutura, né? Aí, de Olho d'Água mesmo, ainda depois dessa visita à escola, nós tivemos a palestra junto com os pais. Olha que beleza, os pais estão aí, né? Muito bem, porque a participação deles, isso eu falei com a Goretti, falei com a Fabiana, gente, isso é extremamente fundamental. Você está colocando a família, porque não adianta também nós capacitarmos, Serrano, somente os pais. Aliás, capacitarmos somente a educação, os professores. Os pais são nossos parceiros. Né? Se eles estiverem melhores capacitados, se eles tiverem uma aprendizagem como etapas do desenvolvimento humano, as relações pais e filhos, uma série de coisas, eles serão melhores parceiros da escola, dividirão essa parceria. Ainda aí no distrito de Olho d'Água, com algumas mães que fotos aí, né, algumas fotos, né? O interessante é o depoimento dela, que nós depois vamos ver no vídeo. Tem, né, tem criança aí também? Viu criança? Não, tem. Pode voltar. Isso. O que é isso aí? Esse é o distrito interessante, Paquevira. Paquevira é um distrito ali, é uma sala de aula, né? Uma sala de aula. Aí o coordenador da escola. E aí depois eu queria saber o que era Paquevira. Paquevira, aí eu também eles disseram o que era, eu fui procurar, é uma flor lá, muito bonita lá em cima, né? Até que ela ornamenta bem. E o pessoal também muito atencioso, muito carinhoso. Aí ainda em Paquevira, foi o momento da conferência, você vê, é um distrito. O pessoal estava lá, podia voltar um pouquinho só anterior, o Rodolfo? Isso. Então, se você for pensar assim, é um distrito, tinha tanta gente que não cabia. Só para entender que não coube no salão. Distrito é um bairro. É um bairro. Que não é tão grudado com o centro, é isso? Não é bem distante. Aí estava a 15 quilômetros do centro. Sim. Assim, mas é destacar. O local estava tão cheio que o pessoal, teve gente que ficou pelo lado de fora das janelas. Então tiveram as mães, trouxeram os filhos, vieram com as crianças, não importa. Todos eles participaram aí, né? E aí o encontro da família já dentro da cidade, Canhotinho mesmo, né? Onde foi um encontro também lotado, um salão grande que eles têm lá. Realmente foi assim uma surpresa inédita para mim, ver tanta gente assim. E aí já é um outro distrito de Tupi. Aí já fui para um outro distrito, distrito de Tupi, que é um distrito também, você pode ver. Volta um pouquinho só, Rodolfo. Aí vê a entrada da escola, você vê uma escola que você vê que é olha, coisa bonita, assim, realmente... Cidade grande, né? Acredita, um prefeito jovem, prefeito inovador, uma secretária altamente
comprometido com a educação, com uma equipe todinha dela comprometida, isso funciona. Eu acho incrível como eles conseguiram, em todos os distritos, conseguiram levar muitos pais, né? Todos. Houve um esforço aí nesse Foram sentido. 3 conferências no distrito. Se fosse fazer, ainda você conseguiria fazer 2 conferências, ainda estaria lotado de gente lá. Fora uma coisa que nós não fez, que foi o encontro com os jovens, aí, com os pais. Todos eles, estava lotado. Sim. Lotaram. Uma experiência que prova, assim, se você vai lá pro sítio, se você vai para o sítio, para a zona rural, ou para o campo, não importa, você vai perceber exatamente o quanto esse pessoal está comprometido. Eles querem sim, os pais querem sim aprender. O que foi legal é que a cidade, ao invés de simplesmente sempre estar trazendo o sítio, ou a zona rural, ou o campo, para dentro da cidade fazer as coisas, não. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, nós vamos para lá. É verdade. Interagir para entender que o movimento de uma cidade inclusiva foi uma coisa que eu falei lá. A cidade inclusiva não tem que pensar na cidade, o município tem que ser inclusivo. Sim, sim. No momento que eles fizeram esses 3 distritos, talvez tivesse mais, não dava tempo para a gente fazer tudo, aí sim você torna uma coisa mais inclusiva e o pessoal gosta, porque eles sentem que eles são valorizados com isso. E quantas mães lá, a gente diz assim, no sentido mais humano, pessoas mais simples, de virem conversar com você, te agradecer, falar que aquilo foi importante, que é a primeira vez que está fazendo um trabalho assim, de fazendo tudo isso. Então, isso, no final, repercute para a imagem da cidade, para a imagem do prefeito e para a imagem da educação. Porque investir em educação, eu acho, na minha opinião, é o melhor marketing que um prefeito pode fazer. Porque quando eu falo em educação, eu não estou tirando os outros que não sejam importantes, né? Porque é a porta de entrada para tudo, né? Assim como educação e cultura junto, né? Claro. Verdade. E fundamentalmente, né, acabar com aquela história de o pai mandar o filho para a escola querendo que a escola eduque, né? O pai sendo trazido para o âmbito da escola e sabendo qual é o papel dele, ele vai ser um grande parceiro da escola, né, professor? É exatamente isso que essa experiência lá mostrou. Já fiz em algum lugar essa questão dessa parceria, mas lá realmente me surpreendeu o número de pais participantes, e olha que não foi nada de um final de semana de sábado, ou que tenha sido no domingo. Não, foi no meio da semana. Sim, sim. Foi numa terça-feira e numa quarta-feira. Bom, ainda vamos ter entrevistas daqui a pouco. Sim, temos as entrevistas. Tem umas coisas bacanas aí. Então, por enquanto, a gente vai, claro, agradecer a Gebidoyan Comunicação, que é nossa apoiadora aqui, né? A Gebidoyan, que eu sempre digo, é aquela empresa que é o fino em artes gráficas, visuais e também digitais, né? Então, você pode ir lá na Gebidoyan, fazer o seu catálogo, o seu folder, o seu banner, o seu logotipo, o material para propaganda, tudo que você pensar que possa ser impresso ou apresentado digitalmente falando, a Gebidoyan faz. Olha que maravilha, está vendo aí? São logotipos. Inclusive o nosso logotipo novo, Missão Educar, também foi desenvolvido pela Gebidoyan. E é engraçado porque a Gebidoyan, ela pensa na personalidade do cliente para criar o logotipo, né? Então, aí, tudo que você pensar em artes gráficas ou visuais, Gebidoyan faz, com muito critério, com muita arte. E, olha, o atendimento é sensacional. O professor Liceu Moreira está aí para lançar novamente o Eletronzinho, né? E a capa está sendo realizada lá pela Gebidoyan. Esperamos também que o miolo do livro seja aí depois diagramado pela Gebidoyan. Então, olha, procura Gebidoyan no site www.gebidoyan.com.br e também no Facebook, Gebidoyan. Entra lá, você vai conhecer, será muito bem atendido e os seus sonhos em artes gráficas ou visuais se tornarão realidades até acima das suas expectativas. Gebidoyan. E agora, então, a gente vai ver a entrevista, né? Nós temos algumas entrevistas. Professor, nós temos uma entrevista aqui que é justamente com 2 mães e a diretora, não é? As mães Joelma Pimentel e Sandra de Oliveira, né? E a diretora Maria da Glória Santos, lá de Tupi, né? Do distrito de Tupi nós tivemos. Vamos ver então isso? Vamos ver.
O programa Missão Educar está hoje aqui de volta, em Canhotinho, para um evento que aconteceu de reunião com os pais nos distritos, né, aqui da cidade. E agora nós estamos aqui com uma entrevista com uma das mães que participaram desse programa, dessa palestra. Eu gostaríamos de saber a sua opinião, a sua percepção desse evento. Boa noite, meu nome é Joelma Pimentel. É um evento muito bom que nos ajuda, né, nós pais, a esclarecermos as dúvidas que temos. E como nossos filhos estudam nessa escola, é uma rede de ensino municipal, mas que tem qualidade, que não deixa a desejar. É excelente o ensino e também eles trabalham junto com os pais, né? Nos manda chamar sempre. Nós sempre estamos dispostos a ajudar também eles, os professores. Então, é isso aí. E o bom foi esse movimento ter vindo para aqui, para nós termos conhecimento, esclarecer nossas dúvidas. E ajuda muito, principalmente a nós que não tem, às vezes, condições de ir para um psicólogo, de pagar. Então, é muito bom esse programa. Ok, muito obrigado. Viu? Boa noite, meu nome é Sandra de Oliveira. Estou muito orgulhosa de ter participado desse movimento de pais, professores e alunos. Foi muito gratificante, bons conhecimentos. E eu estou muito orgulhosa de ter participado na nossa cidade, ter sido uma das mais movimentadas. Sinto muito orgulhosa. Ok. Você acha que isso vem contribuir com alguma coisa na sua vida, em termos das relações da família? Com certeza, né? Por conta que outros conhecimentos, né? Que eu nunca participei, então gostei muito. Essa foi a primeira participação sua? Foi a primeira participação. Okay. Eu fiquei muito feliz de estar presente, né? E orgulhosa de ter muita gente participando. Ok, muito obrigado. Viu? Boa noite, professor. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com o senhor, conversando diretamente. Já participei de vários encontros assim com o senhor e neste momento eu me sinto muito orgulhosa por saber que nós estamos sendo contemplados, né, com essa grandiosidade. Suas palestras são bênçãos para nós educadores. Inclusive, eu estou bem orgulhosa mesmo, porque amanhã o senhor vai também fazer essa palestra lá no distrito, onde eu sou diretora há 10 anos, numa escola lá, um espaço rural muito humilde, que nós precisamos realmente trazer os pais, porque os próprios pais aqui realmente estão precisando de ajuda para poder educar em seus filhos. Muito obrigada. Obrigado você. E assim, então, para você, analisando assim, o quanto ajudou aos pais, o quanto é importante para o programa ou para você mesmo, quanto educadora? Ajuda muito porque a gente leva essa experiência para a nossa sala de aula, para os nossos professores e também para os pais, né? Tudo que nós aprendemos aqui, nós fazemos questão de levar para nossas famílias carentes, para a nossa comunidade. É um prazer imenso. Ok. Muito obrigado, professor, e até a próxima vez. Então. Obrigada ao senhor. Boa noite. Ok. Eu acho que aí vale mandar um abraço para a professora Maria da Glória e, através dela, estender esse abraço, estender essa alegria de ter estado com eles lá, todos os professores da equipe dela lá, e de todo o pessoal da equipe de educadores de Canhotinho, né? Porque, se eu não me engano, foi ela, não teve algumas outras entrevistas além porque ela é a diretora lá em Tupi. Um grande abraço, professora. Então, se nós tivermos a imagem 24 aí, né? É uma escola, lá de Olho d'Água. Não sei se a técnica vai encontrar aí, né? Mas se não encontrar também, tudo bem, sem problema. Se quiser, ele vai colocar essa imagem, porque o professor Liceu Moreira ficou encantado com essa escola, né? Né, professor? Sim. Uma escola realmente aí, fantástica, né? Tem um muro bonito. Aliás, ficou até legal, parece que nós estamos tomando uma entrevista ao vivo em frente à escola, aí em Olho d'Água. E nós temos mais uma entrevista, né? Que é com a Roseni Norberto da Silva e Noemi, que são mães
lá do outro distrito, aquele Tupi, que depois a gente vai mostrar também a imagem aqui. Então vamos ver essa entrevista da dona Roseni Norberta da Silva e a senhora Noemi, que são mães lá do distrito de Tupi, em Canhotinho. O programa Missão Educar, inclusive do histriônico, está aqui no distrito de Tupi, no município de Canhotinho, Pernambuco. E ouvi um depoimento de uma das mães que participou do evento organizado aqui pela prefeitura, para ela que ela diga o quanto isso representou. Meu nome é Roseni Norberta da Silva e quero dizer que esta tarde que o professor veio aqui, eu aprendi muito e acredito que não só eu, mas todas as mães e famílias que estiveram aqui. E quero agradecer de todo o meu coração por esta oportunidade e acreditando que tenha sempre outras oportunidades para que ele sempre visite a nossa vila. Então, agradeço também à Secretaria de Saúde de Canhotinho, ao prefeito, por ter mandado esse excelente professor para nos ajudar e nos ensinar a ser mães melhores, para que a gente possa chegar à meta, que é o céu um dia, com a graça de Deus. Ok, muito obrigado, viu? Bom, meu nome é Noemi e participei da palestra com o professor e gostei muito. E aprendi que a gente tem que mudar muito ainda, né, com nossos filhos. Não só a gente, porque se a gente mudar, a gente vai poder ensinar eles também. Então eu gostei que tivesse mais vezes. A Secretaria de Educação foi exemplar, ter mandado o professor para cá para fazer essa palestra. E eu espero que todas as mães tenham gostado e aprendido como eu, porque foi uma tarde maravilhosa. Eu nem estava muito animada para vir, mas resolvi vir e gostei. Ok, muito obrigado. Por nada. O programa Missão Educar e o histriônico pelo YouTube está aqui na cidade de Canhotinho, onde eu entrevisto agora a professora Maria, que é responsável por todo esse movimento da cidade, inclusive para nos falar o que representa tudo isso aqui na cidade. Eu sou Maria José Almeida de Oliveira, sou secretária de Governo e Cultura e estamos aqui participando da segunda Conferência Municipal das Cidades, que tem como lema cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. E nessa conferência nós convidamos a sociedade civil completa, o setor governamental, para discutirmos a questão das cidades. E também nessa conferência o mais importante de tudo é a conscientização da população, porque sem consciência nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, as conferências são muito importantes para discutirmos esse lema, porque com consciência eu acho que nós fazemos uma cidade justa, inclusiva e participativa. Então, nós brasileiros e as cidades pequenas, as cidades do interior, elas ainda não têm a conscientização que o dever não só é do governo, o dever é nosso. Nós, cidadãos, nós moradores dos municípios, é que devemos ajudar o governo a fazer com que a cidade melhore. Como é que nós fazemos isso? Participando das conferências, participando dos encontros, o chamamento que o poder público faz à sociedade, porque vejamos a questão dos resíduos sólidos, né? A questão do lixo, a questão das calçadas. A população ainda não se conscientizou que as calçadas é para o pedestre, é para o cidadão. Então, precisamos dessa consciência da população. Então, as conferências, por isso o tema tão importante, né, nas conferências e a participação da população, porque sem a participação da população, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós, brasileiros, precisamos nos conscientizar. Nós vimos as questões das enchentes aí,
O que leva ao município as questões das enchentes? O que leva à poluição dos nossos rios? Nós moradores, nós que precisamos, que jogamos o lixo fora do horário do carro da coleta, nós que fazemos, nós estamos colhendo o que plantamos. Se nós nos educamos para ter essa população consciente, então nós pedimos a todos nós brasileiros e principalmente aos canhotienses que se conscientize e que não jogue seu lixo e que trate sua cidade com zelo. Obrigada. Obrigado, professora. Bom, aí vale a pena ressaltar que toda cidade que passa de 20 mil habitantes, ela é obrigada a fazer essas conferências, esses encontros da cidade inclusiva. Na cidade inclusiva, Canhotinho acaba adentrando, cumprindo o papel dele de fazer esse trabalho com o objetivo até de mostrar assim, que o verdadeiro papel da inclusão, de uma cidade inclusiva, é exatamente possibilitar que os cidadãos sejam conscientes da sua cidadania. Né? O cidadão participativo torna-se consciente, torna-se, portanto, participativo, torna-se, portanto, crítico, e, com isso, ajuda o desenvolvimento da sua cidade. Porque é muito fácil todo mundo criticar a sua cidade, criticar o prefeito, criticar o secretário de obra, o secretário de educação, tudo mais. Mas não, é um papel de cada um. E acho muito interessante, embora esse movimento seja novo, eu acredito que essa história de cidades inclusivas, limitar o número de 20 mil habitantes, eu acho que também isso não é muito coerente. A cidade inclusiva não teria que ter a questão de número de habitantes, porque ela está ligada muito mais à questão do estado de consciência. Quantas prefeituras estão fazendo essas conferências de educação? Que é uma cidade inclusiva, participativa e socialmente justas. É com a participação do indivíduo, parabéns à secretária de Governo e Cultura, por, juntamente com a Secretaria de Educação, realizarem esse evento onde se caracteriza de corpo, de alma e de espírito. Por quê? Porque ali tratou das questões da estrutura, que a cidade trata da questão estrutural, né, da infraestrutura, do projeto piloto, o projeto diretor da cidade. Né? Ela vai tratar da outra questão, que são as relações, e, consequentemente, a educação fica com a responsabilidade de fazer a outra parte da inclusão, de alma e de espírito também. Excelente trabalho, aliás, na minha opinião, é um exemplo, né? Tomara que outras cidades façam isso e que as grandes também façam, né? Porque realmente é uma preocupação deles em fazer uma série de ações em prol da cidadania, no final das contas, né? Verdade. Bom, então nós vamos agora falar de uma novidade do Missão Educar aqui, que é a CIPAT, né? CIPAT, que é aquela Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que todas as empresas fazem, uma vez por ano, né? E é algo obrigatório a partir de um certo tamanho das empresas e tudo mais. E já que é obrigatório, então, vamos fazer isso uma coisa boa, que tenha proveito para a empresa, né? Então, a nossa equipe, ela primeiro se preocupa em saber quais são os problemas que a empresa enfrentou no último ano, para então propor soluções. Nós temos aí um corpo de técnicos fantástico, de educadores, de especialistas, e temos até atores também, nós temos teatro na nossa CIPAT também, né? Como muitos também já têm. Só que nós temos aqui o professor de Seu Moreira, né? Que é especialista nessa área já há muito tempo em RH. Nós temos um corpo fantástico que pode perfeitamente servir bem a sua empresa. Então, a CIPAT, feita para valer, com resultado, né, que você vai poder verificar, com um corpo de especialistas fantástico, multidisciplinar, que vai ser formado para cada CIPAT, para cada empresa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, liga para a gente, aliás. Entre em contato com a gente pelo e-mail, que é mais fácil, né, do que missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. Muito tranquilo e faça uma boa CIPAT com a gente. Então agora a gente vai novamente na sequência aqui, vamos continuando aí sobre uma entrevista fantástica que o professor Seu Moreira fez com o deficiente visual. Você pode explicar um pouquinho mais para nós sobre isso, professor? Você veja, quando você está falando da cidade inclusiva, é que a cidade inclusiva, ela, lá em Canhotinho, ela aconteceu completa. Foi trabalhada a questão da família,
né? É aquela tríade que o professor Henrique José de Souza fala. A família educa pelo amor, dando limite, valores e tal, essas coisas todas. E a escola que tem o objetivo de desenvolver a inteligência. Então, quando se trabalhou a escola, a cidades inclusiva, você vê, veio a família, veio a área da educação, e quando vem a conferência, o convite é a cidade como um todo. Então, nesse sentido, se a cidade, se você está falando de inclusão, então todos participam. Eu aproveitei no momento lá para fazer entrevista com esse jovem que apresenta uma deficiência visual. É o José Severino. Vamos lá, Isso. então. Estamos aqui na cidade de Canhotinho. Acabei de terminar uma conferência a respeito da inclusão no aspecto da cidadania aqui na cidade, a cidade inclusiva. E entrevisto agora meu amigo José Severino, portador de uma deficiência, que vai nos falar o quanto de importância tem essas conferências da cidade inclusiva. Por favor. Pode falar. Muito bem. Essa conferência sobre a cidade inclusiva, ou as cidades inclusivas, ela realmente tem um bom aspecto, digamos que bem propiciador, bem formal, porque também causa uma grande formação para os demais conferencistas que precisam fazer também essa conferência em suas cidades. Até porque nem todas as cidades estão preocupadas com a questão da cidade inclusiva ou as cidades inclusivas. Porque é importante se dizer que nós estamos caminhando para este aspecto. Eu também falava a questão de algumas pessoas quando se deixam ser incluídas. Mas quem tem que se incluir são as pessoas que, na verdade, se sentem acomodadas. São pessoas que, na verdade, se sentem menosprezadas porque elas mesmas estão se menosprezando. Então, para a gente se incluir, para a gente fazer algo acontecer em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, é preciso que nós devemos deixar nos incluir, certo? Isso. É isto que eu digo, porque a cidade em si vai fazer a sua parte, ou as cidades vão fazer a sua parte. Agora que preciso que as pessoas precisam fazer a parte delas, como gestoras da inclusão, que são elas próprias, com ou sem deficiência ou não, mas tem que fazer. Não só os gestores municipais, os gestores estaduais e federal, e enfim. As pessoas é quem tem que se deixar incluir e se incluir na sociedade. O que eu tenho a dizer é isto. Ok. Muito obrigado, Severino. Um grande abraço. Vou levar essa grande experiência aqui da cidade de Canhotinho contigo. Obrigado, digo eu também, por você, por o senhor me dar esta oportunidade para um momento tão propício como este. Eu te agradeço e boa tarde. Boa tarde. Fantástica entrevista, hein? Parabéns, viu, José Severino? Você falou tudo. As pessoas também têm de buscar a sua própria inclusão. Professor, a gente está meio correndo agora, já estamos no último quarto do programa. Tem um assunto que eu me apaixonei no programa passado. E o senhor prometeu que ia esmiuçar para a gente aqui hoje, né? Que são os jardins sensoriais. Falar um pouquinho lá. Até para lembrar assim, gente, nós estamos ali sentados na frente da calçada da escola lá de Tupi, falando diretamente de Tupi. Mas tá, mandar um recadinho. Olha, veja o que o Severino falou. As pessoas têm que se incluir. Cuidado, muitas vezes as pessoas se excluem. Uma participação foi importante dele nesse sentido. Você conhece essa imagem que está atrás do senhor agora? Pois é, essa imagem aí é como se nós estivéssemos nós dois sentados lá na frente da escola, lá em Tupi. Tupi, né? Transmitindo o programa diretamente de lá. Um abraço, pessoal todo de Tupi aí, de Paquevira, de Olho d'Água e todo mundo de Canhotinho. Agora vamos falar do assunto que você falou. Então, na verdade, é o seguinte, Serrano, essa questão da educação sensorial, da pedagogia sensorial, dos jardins sensoriais,
Isso não é uma coisa recente. O Jardim da Babilônia já eram sensoriais. Nós temos uma fotografia, enquanto você vai falando, a gente vai até colocar Vamos lá para ilustrar, para o pessoal entender também. Lá, Vamos para a próxima imagem. Isso, Não. Essa daí foi a cidade onde eu estive, lá depois vai aparecer a outra, né? Onde eu fiz uma palestra sobre etapa do desenvolvimento humano, mas foi lá na cidade de Arco Verde, onde eu tive contato com o professor, que aí ele me falou, está aí até uma informação importante para o educador, que esse Mauro, é um deputado do PR, esse projeto foi lançado em maio agora de 2016, como obrigatoriedade, todos os projetos de construção de jardins, eles sejam baseados no princípio sensorial. O que é o princípio sensorial? O princípio sensorial ele serve, dentro da pedagogia, exatamente para quê? Para que o indivíduo desenvolva os sentidos. Então, assim, é inclusiva, né? Acaba sendo inclusivo. Então, esse jardim ele é construído ele é montado tendo plantas ornamentais, plantas de todos os diversos tipos, piso, chão, para que as pessoas, que as crianças, jovens, adultos, de qualquer idade, possam tomar contato com esse jardim. Então, ali vem o sensorial, porque são os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Então, não importa se o indivíduo tem uma deficiência visual, não importa se ele tem uma deficiência auditiva, qualquer deficiência. O jardim sensorial é construído exatamente para isso, para abranger, inclusive, a inclusão. Não importa qual seja, todo mundo. E, inclusive, ao se visitar um jardim sensorial, as pessoas tidas como neurotípicas, normais, então elas deverão, juntamente com aqueles que portam uma deficiência visual, elas terão uma venda nos olhos para acompanhar todo o processo. Algumas escolas, inclusive uma escola lá na cidade de Feira de Santana, na Bahia, tem um projeto lindíssimo sobre o jardim sensorial. Se eu não me engano, é João Paulo I, uma escola de lá da região. Como tem esse movimento começou muito no Rio Grande do Sul, estive lá com o pessoal, várias escolas trabalhando isso dentro do processo pedagógico, agregando valores. Entendi. Então, quer dizer, realmente, já que você quer mexer com essa área sensorial, que seja de uma vez por todas um jardim. Melhor ainda. Será que nós temos lá, Rodolfo, nossos jardins aí? Temos sim. Nós temos fotos. Não, aqui fica aí no nosso chroma key. Olha que beleza. Olha, ela não dá para entrar no chroma key, não? Não sei se vai, talvez vai entrar, mas vai entrar mais tarde um pouquinho, né? Essa foto aí é a foto lá, tem lá o interior da faculdade, que é onde o professor comentou comigo que faria um projeto, né? E as outras são modelos, então você vai vendo ali que tem plantas ornamentais, não ornamentais, de todo tipo para você montar. Pode ser montado num jardim grande de uma praça, pode ser montado no jardim da sua casa, por menor espaço que você teve, ou pode ser montado dentro de casa. Ele pode ser feito dentro de casa. Nós temos até uma entrevista sobre isso, né, professor? Temos, sim. Temos, né? Uma entrevista aí. Temos uma entrevista que, justamente com um especialista nessa área, né? Que é o Jacques Júnior, né? É o biólogo e professor de geografia. Isso. Ele comentou isso comigo, aí eu quis saber como é que funcionava. Ele pretende montar na CESA lá de Arco Verde, um jardim sensorial na faculdade. Aliás, a faculdade já tem um jardim muito bonito, né? Que é uma autarquia municipal. Sim. Lá de Arco Verde. E aí ele estava comentando, eu falei, poxa, eu gostaria então de te entrevistar para saber melhor como é isso. E depois dessa conversa nossa, eu acabei entrando na pesquisa para descobrir mais como é que isso, desde quando vem. A diferença hoje é que se fala nesse jardim sensorial de uma forma pedagógica. Sim. Esse talvez seja o diferencial, porque elas já existiam na antiguidade, né? Sim. Não talvez com esse sentido. Não com esse sentido. Vamos então à entrevista, vamos lá ver. O programa histriônico está aqui agora na cidade de Arco Verde para conversar com o professor Jackson Júnior, que é uma experiência que eu achei muito importante levar essa contribuição. Professor, o que é esse projeto? Bom, o projeto já vem sendo desenvolvido na região sul, em algumas cidades da região sul, né? Que é um projeto sobre um jardim sensorial. E no caso da nossa região, como o bioma caatinga vem sendo degradado e a maioria das pessoas não valoriza o bioma único que nós temos no mundo, e surgiu a ideia de trabalhar com essa questão de um jardim sensorial para que as pessoas desenvolvam, além dos, como é que a gente pode falar, de outros sentidos, né? Como, por exemplo, o tato,
melhorar a questão do paladar, a questão auditiva, né? Outros sentidos, conhecendo, além da nossa vegetação existente, né? A nossa vegetação, que vem sendo lamentavelmente degradada. Então, a ideia de, juntamente com o pessoal da área de pedagogia, dos cursos de pedagogia, geografia, biologia... vai entrar todo mundo nesse a projeto. intenção é que desenvolva justamente com ambas as áreas, né? Fizesse um sistema multidisciplinar para a aplicação do jardim sensorial. Então, desde o cheiro, o odor, você vai passar a identificar isso, né? Então, é um trabalho que já vem sendo feito, inclusive na região sul, o pessoal estava trabalhando com deficientes visual. Você está falando na região sul do estado ou na região sul? Na região sul do país. Na região sul. Na região sul do país, Já vinham fazendo isso com deficientes visuais, e foi um projeto voltado para um jardim itinerante, em que eles levavam o jardim itinerante. Então, eles circulavam com jardins dentro de algumas E esse projeto regiões. será aqui dentro da ESA? Aí, esse projeto a gente vai aplicar aqui na ESA, justamente para também tanto trabalhar com o professor como o aluno, certo? A intenção é justamente essa, porque hoje a gente vive, lamentavelmente, em uma sociedade capitalista, né? E as pessoas, acho que fogem um pouquinho, a rotina acaba sendo bastante estressante, né? E acabam dificultando em desenvolver outros sentidos, certo? Outros sentidos. E então, aqui na faculdade, na ESA, que é uma autarquia, né? A autarquia de ensino superior de Arco Verde. Mas como é que será feito isso? Você ocupa o jardim, vocês vão plantar? A gente tem uma localidade, que é a Casa de Vegetação, né? Que eu e um professor da área de biologia, o professor Mozart, trabalha com espécies nativas, né? As cactáceas e suculentas. E tem uma área ao lado da Casa de Vegetação em que a gente vai estar implantando esse jardim sensorial, né? Então, a gente já está providenciando as mudas de plantas, só trabalhar mais com plantas nativas. A maioria dos jardins sensoriais, né, que o pessoal vem desenvolvendo na região no sul do país, eles trabalham com uma variedade de plantas, e aqui a gente quer pegar o foco das plantas nativas, certo? Das nativas, principalmente as plantas medicinais da região, para que, além do alunado e os professores, os profissionais acabem conhecendo mais isso, certo? Valorize e seja uma forma também de preservar, né? A partir do momento do conhecimento. Nessa biodiversidade aqui, você pretende trazer praticamente quais os principais tipos que você quer trazer para o seu jardim sensorial? Bom, a gente quer trabalhar com as nativas, a aroeira, quixabeira, o cajueiro roxo, certo? O cajueiro roxo. Aí vem capim-santo, né? Que se dá em todas as regiões, o capim-santo, o alecrim, certo? Que são algumas plantas de cheiro, né? E plantas também nativas não espinhosas da região. A gente vai espinhosa não vai entrar nenhuma. Espinhosa não. Mas então, por causa da questão da inclusão. Né? A questão da inclusão, e quando você vai trabalhar o tarto com a planta espinhosa, né? Então evita que a pessoa se acidente, né, com as espécies espinhosas. Quer dizer que nós podemos dizer que esse é um projeto de inclusão na biodiversidade daqui da região do Cerrado. Na região aqui da Caatinga. Semi-Caatinga. Aqui é Caatinga, região da Caatinga. Né? É Caatinga. Então, o clima semiárido, né, vegetação Caatinga, que ela se divide em duas... A gente divide em caatingas, né, porque é uma hiperxerófila e a outra hiporxerófila, que vai diferenciar uma caatinga mais espinhosa e uma outra mais folhosa. Na Arco Verde está numa área de transição entre as duas. Aí pega as duas, né? A gente está numa área de transição. À medida que você vai mais adiante, né, aqui a gente está no sertão do... Bem interiorzão de Pernambuco, né? Aqui nós estamos no sertão do Moxotó. Quando você vai em direção à Serra Talhada, que passa a ser o sertão do Pajeú, aí a vegetação ela vai ser mais espinhosa por conta da temperatura também, que diferencia. Muito bem. Falei aqui com o professor Jackson, que além do mais é professor e também um estudioso dessas questões, formado em Geografia e Biologia. Professor, muito obrigado pela sua contribuição no Missão Educar e no Histriônico. Eu agradeço a participação. Obrigado. Muito bom. Um abraço ao professor Jacques, porque é uma iniciativa louvável. Parabéns, inclusive, com isso, recuperando parte de toda a flora, fauna da região. Consequentemente, é um trabalho que ele não comentou, que ele está fazendo com as abelhas na região. Parabéns, professor. E mandar um abraço aqui também para o presidente da instituição da ESA, né, lá de Arco Verde,
professor Roberto Salomão Coelho, né? É um grande amigo da gente, cara muito incentivador também da educação. Você vê aí o trabalho que eles têm feito nessa autarquia. E é o professor Dárcio Rabelo, que é o diretor lá da universidade. Um abraço, parabéns. E é o professor que, quando tiver pronto os jardins aí, eu quero conhecer também, né? Já que eu fui o precursor aí na entrevista. Um abraço. Então, agora, a gente vai ficar até o programa. Nós temos 4 minutos, né? E a gente, então, vai deixar para vocês aí dos jardins e tudo mais, né? E da ESA, que é a universidade, a faculdade lá. Então, a gente só vai... Nós atrasamos um pouquinho o programa, né? Então, para a gente poder aproveitar bem nosso tempo, a gente só vai parabenizar aí a USP, né? Que é a melhor universidade latino-americana. A gente sabe que tem muitos problemas, está com um problema de verba, mas ainda é a líder da América Latina. Também, parabéns à Unicamp, que está entre as 10, a Federal do Rio de Janeiro e a Federal de Minas Gerais. Isso é um parabéns para vocês, mas também a responsabilidade de se manter assim e melhorar cada vez mais. E aí, a gente viu no noticiário nacional, né, aquele problema do estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro, e também nós tivemos aqui em São Paulo problema de troca de tiros de crianças com policiais, né? Então, o professor de Moreira tem aí 2 minutos para comentar. Não dá para falar o que ele gostaria, examinar como gostaríamos, mas para não deixar em branco. Quem sabe no próximo programa a gente possa abordar esse tipo de questão um pouco mais profundamente. Ok, professor? Sim, professor, em 2 minutos é uma história extremamente repetida. Eu já tenho falado isso muito em conferência, gente. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil e no mundo como um todo é uma coisa que o pessoal costuma falar: nós perdemos os valores. Não há nenhuma perda de valores. O valor não se perde, os valores se mantêm. O que nós temos hoje é uma inversão de valores, onde o que é certo vira errado, o errado vira certo, e assim é a prática. Nós estamos vendo isso acontecer hoje de âmbito nacional. Tudo se nega pelo que se diz. Existem as provas concretas para isso, para aquilo, mas, no entanto, assim, não, lá eu não estive, eu não pus a mão, isso não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas todo mundo, ninguém tem nada a ver. Então, se essas coisas estão invertidas, e se os próprios líderes que deveriam ser aqueles, o primeiro a dar um exemplo, como é que esse povo vai se espelhar em quê? Se espelha exatamente nisso. Então, nós vivemos, e aqui lembrar uma das coisas que o grande mestre, o professor Henrique José de Souza, falava: nós vivemos um período extremamente de cuidado, onde ele diz assim, é um período de uma degradação de valores, né? É um ciclo, é um final de ciclo apodrecido e gasto, é assim mesmo, mas é um ciclo, gente, todo ciclo termina. A gente só tem que tomar o cuidado da gente não entrar nessa inversão de valores e começar a praticá-la dizendo as mesmas coisas, achar que tudo isso é normal, achar que daqui a pouco, porque a menina, sobre uma situação dessa, ela foi agredida fisicamente, para não falar o termo estupro, ela foi agredida violentamente na sua intimidade, porque mais do que o físico é a intimidade. Fisicamente, digamos, se precisar fazer alguma coisa, você faz, mas não é essa, é a dor que fica na alma, que fica gravada ali por tanto tempo. Isso é uma maldade enorme, isso é um crime hediondo, mas eu cuidado, que senão daqui a pouco eu estou dizendo, não, mas porque ela quis, ou porque as coisas aconteceram dessa maneira. Então, isso chama-se inversão de valores. Tomem cuidado, uma delas chama-se bullying, que pode acontecer na escola, e desencadear para outro caminho. Bullying não é fenômeno da escola. Bullying começa dentro de casa. A inclusão começa dentro de casa, vai para a escola e vai para a sociedade. Se nós tirarmos as famílias da sociedade, ela deixa de existir. Se nós tirarmos os alunos e as famílias da escola, elas deixam de existir. Portanto, gente, o núcleo, a célula básica, chama-se família. Ok? Então vamos trabalhar para recuperar esses valores, como esse exemplo que deu Canhotinho. Tem que trabalhar nesse sentido. A escola, assim, a detrimento de que alguns não gostam do que eu falo, mas a escola, a família, tem que trabalhar em parceria. Cada um fazendo o seu papel. Muito bem. Então agora, lembrando a você que nós temos nossos grupos no Facebook, Missão Educar no Facebook, página de curtir e grupo também. E você pode falar conosco pelo nosso e-mail, famoso já, missioeducar2012@gmail.com. Agradecemos demais a sua participação. E vamos colocar a imagem aqui, que a gente sempre coloca, da frase do professor Henrique José de Souza, né? Que o professor Moreira escolheu para a gente aqui. Vamos lá.
Essa daí vale para todos nós. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. É a doutrina da mente, é a doutrina do coração, e hoje, mais do que nunca, algumas pesquisas já começando a provar que o coração também pensa. E é pensar pelo coração. E a hora que a gente aprender a sentir, os dois estarão para todos aqueles que estão todos os dias na sala de aula, aí lá no interior, lá no sítio, lá no seu distrito, na sua cidade. E, finalmente, nós lembramos você que na próxima semana tem uma Missão Educar a Infância, na segunda-feira às 18 horas aqui, né? Para que você possa ver também. É uma complementação do Missão Educar, né? Aqui é a Missão Educar genérico, geral, que abrange tudo. E aí nós temos na segunda-feira que vem a Missão Educar a Infância. Agradecemos demais a sua presença com a gente aqui. Nos inscreva, participe do lado do Facebook, participe com a gente aí. E vamos em frente, levando a educação, porque a educação é que pode realmente mudar o mundo, né, professor? Existe alguma coisa que não passe pela educação? Se não passou, não está educado. É isso. Então tá bom. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.